Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma matéria que saiu. A matéria do valor econômico diz que houve diminuição de 93 voos por dia no mês de maio. Segundo a matéria, o preço do combustível de aviação dobrou desde fevereiro e, além disso, em 31 de maio, encerram os incentivos tributários para o querosene de aviação. Os dados da ANAC mostravam que seriam ofertados 2.193 voos por dia no Brasil para o mês de maio, mas foi constatada uma redução de 93 voos por dia. Esses cortes variam por região, sendo que o Acre foi o estado mais afetado. Para junho também já está projetada uma redução de voos. Então, o que é importante entender nesse caso? Uma empresa aérea ela vai tentar maximizar os seus lucros. Ela não vai, se você vai vender um carro, você não vai vender para quem dá menos, né? Você vai vender para quem dá mais. Mesma coisa, a empresa aérea vai procurar quais são as rotas mais lucrativas, os horários de voos mais lucrativos, e aí que ela vai colocar os seus recursos. Então, existe uma combinação do custo e também o potencial de receita das tarifas em certas rotas. Então, a empresa vai analisar isso. Uma coisa importante lembrar é que o preço de passagem aérea é um preço elástico. Então, vou explicar. A elasticidade do preço é um conceito econômico que mede o quanto a quantidade demandada de um produto ou serviço varia a uma mudança do seu preço. Então, você aumenta o preço da passagem aérea, menos pessoas conseguem comprar. Então, existe um relacionamento aí. Tem que lembrar que existem passageiros sensíveis a preço. Aumenta muito o preço, ele vai de ônibus. E existem passageiros sensíveis a tempo. Eles não têm tanto problema em pagar uma tarifa mais alta, porque a empresa está pagando, ele tem algo importante para resolver e ele vai resolver. Então, tem esses dois tipos de passageiros. Então, lembrar isso, né? Você aumentar o preço diminui a demanda. Então, não tem essa história que falam, isso aqui vai fazer o preço de passagem aérea aumentar. Vai aumentar o quê? Ela já está no limite, porque as empresas estudam como tentar fazer o preço mais alto possível. O único passageiro que não é sensível é aquela pessoa que viaja a serviço, não tem problema. Se aumenta o preço, ele vai conseguir pagar. Então, se aumenta o preço, você perde os passageiros. Então, não é tão simples assim, vamos aumentar o preço da passagem para compensar o custo. Não vai ter passageiro. Você voa com um avião vazio, né? Então, isso é muito importante entender. Então, o que acontece quando o custo sobe muito? As empresas vão eliminar voos de destinos onde a tarifa, o que eles conseguem captar com tarifas, não vale a pena. Em certos mercados, as pessoas não estão dispostas a pagar certos preços, né? Então, isso é muito importante aí, e é por isso que, quando sobe o custo da empresa, o que ela vai fazer muitas vezes é cortar as voos em mercados em que o que entra, de tarifas não compensa fazer o voo. Então, isso que acontece em muitos casos. Mas vamos ver aí como é que fica aí essa questão do petróleo aí que está afetando o país no mundo todo, e vamos ver se vai ter alguma mudança aí no preço do querosene de avião aí no Brasil também. Agora, uma outra notícia da Gol, né? A Gol anunciou que irá operar o avião A330neo próprio na rota Galeão-Nova York a partir de 28 de março de 2027. Então, ainda tem muito tempo, com 3 partidas semanais. A Gol começa a operar esse voo dia 8 de julho, com um avião e tripulação de uma empresa chamada Wamos Air, que é uma empresa charter baseada em Madrid, que ela opera o modelo a Airbus A330 ou 200, que é o mais curto, e o A330-300, que teria uma capacidade próxima desse A330neo, que será da própria Gol. Então ela vai estar usando o avião de uma outra empresa por alguns meses. Só para ter uma ideia, né, esse voo saindo 8 de julho, que é o primeiro voo da Gol para Nova York, eu fui olhar saindo 8 de julho, voltando dia 13, a passagem mais barata custava US$ 1.093, mais cobrança de bagagem. Então, olhei, né, eles têm a tarifa Light, que foi essa que eu escolhi, eles têm uma tarifa Classic, né, que cobra US$ 65 a mais, mas dá direito a uma bagagem. Depois eles têm a tarifa Flex, depois tem a Insignia Business Classic, que o One Way nessa Nova York e Rio de Janeiro, US$ 1.770 só para ida. E a Insignia Business Flex, que é a mais alta, 1.895 só
numa direção. Então, é muito importante quando você vê, cuidado com as tarifas, né? E uma coisa interessante também que eu olhei, né? A Gol também ela consegue vender passagem na América. Se você olhar no website da Gol, você vai ver a oportunidade de talvez ir com a American, ir para Newark e também com a Avianca. A Gol tem esse acordo com a Avianca, ela pode mandar passageiros do Rio de Janeiro para a Colômbia e conectar com a Avianca. Então são essas outras opções, porque esse é o problema quando você não tem um voo diário, é isso, você acha um voo muito bom para ir e você não tem um voo muito bom para voltar. Então vai ser interessante ver como que eles vão lidar com isso, né? Somente para passageiro executivo, pessoas que viajam a serviço. Mas qual vai ser os desafios aí da Gol no Galeão, né? Ter boa alimentação de rotas dos outros estados, né? Da onde os voos que eles vão ter, que vem com um bom horário, para você não ficar muito tempo no aeroporto, né? Então vamos ver como fica esse planejamento de malha para alimentar essa rota. Garantir bom atendimento desde o começo. Quando você começa, uma má experiência, a gente viu isso com o Azul, repercute mal em vários lugares, um avião teve que voltar um avião da Azul aí voltou, pegou mal na imprensa. Então, é muito importante que eles comecem aí com um bom atendimento. Boa configuração do avião, né? Não seja muito apertado, um bom entretenimento, isso é muito importante. E a Womus é de Madrid, né? Vamos ver, né? Vocês vão falar português, o espanhol, vocês vão ter pessoas falando português no avião. São 10 horas de voo, razoável. Quanto irão cobrar por bagagem? Cuidado, eu não consegui achar especificamente, se alguém puder achar, quanto que eles vão cobrar por uma bagagem nessa rota, né? Saber lidar com atrasos, se eles têm uma boa infraestrutura, né? Principalmente em Nova York, para lidar com um problema de atraso. Lembrar também que eles vão ter competição com a United, com a Copa, que está indo muito bem, e a Delta também tem voo seasonal também saindo ali do Rio de Janeiro. Então vai ser um desafio aí para Gol, esperamos que tudo vá bem aí. Mas aquela história, alguém liga para o avião ou não, né? Eu já perguntei para algumas pessoas conhecem, sabem qual é o avião. Mas o importante é que dentro do avião seja confortável, tenha um bom serviço, e se é o A330neo ou 330 normal, a pessoa lá de dentro do avião vai sentar lá e nem vai lembrar muito qual o modelo do avião, né? Mas tá aí, vamos ver se dá tudo certo aí, vamos ver como vai ser esse primeiro voo aí, já em julho aí. Agora, uma também interessante, né? O CENIPA classificou a perda de separação entre uma aeronave da Azul e uma da Gol no aeroporto de Congonhas como incidente grave. Isso levará o caso para uma investigação técnica e detalhada. O caso veio à tona através de portais especializados e imagens do canal Golf Oscar Romeo. Especialistas dizem que houve um atraso na decolagem do avião da Azul, enquanto o avião da Gol já se aproximava para pouso. Então, é muito interessante como você está sendo monitorado em tudo, né? Eu falei com um amigo meu uma vez, um avião alterna lá numa cidadezinha pequena no norte do Brasil, em 5 minutos o mundo todo já sabe, né? E foi engraçado também como esse caso, investigadores dos Estados Unidos, várias pessoas viram, né? Então hoje tem uma repercussão incrível com a internet, um caso desses, né? Mas eu só lembro, né? Eu lembro, eu ficava muito tempo no aeroporto de Guarulhos, meu escritório, eu olhava ali a pista, eu ficava com o rádio ligado, muitas vezes a torre falava, por favor, confirme decolagem imediata. Muitas vezes eles pediam para as aeronaves decolar imediatamente. Então você via que o avião entrava já na pista, já com uma certa velocidade, só virava e já decolava, né? Diferente de alguns que entram, posicionam, alinham, espera um pouquinho, dá motor, depois eles saem. E muitas vezes, não, a torre pedia, né? Por favor, decole imediatamente, tem um outro avião vindo para pouso, né? Então isso é muito importante, esse tipo de coisa, né? Mas, ó, só para uma coisa interessante, que semana passada eu falei do problema do avião ah, lá da Gol em Salvador, né? Então, a diferença entre incidente e acidente. Então, eu anotei aqui. A principal diferença é que o acidente resulta em danos concretos, como lesões ou prejuízos materiais, enquanto o incidente é um evento inesperado que tem potencial para causar danos, mas que, por sorte ou intervenção, não provoca consequências graves, né? Aquele do 737 em Salvador ficou ali no meio, né? Eu não sabia se eu usava incidente ou acidente, mas está bem no meio dos dois ali, né?
Então, essa é uma dificuldade ali em Congonhas, né? Administrar pouso e decolagens na mesma pista. Existe uma coisa que a gente chama de runway occupancy time, né? Que é o tempo que a aeronave usa na pista durante pouso e decolagem. Se você está usando uma pista só para pouso, bem mais tranquilo. Está usando só para decolagem, bem mais tranquilo. Mas quando você tem que fazer esses dois cálculos, é mais difícil. E eu lembrei, né? Eu estava querendo achar um exemplo para falar para vocês. Então imagina quando você está dirigindo e você está olhando lá na frente, você vai ter que fazer uma curva para a direita, tem outros carros na sua frente fazendo a curva. Você não breca imediatamente, né? Você vai indo, calculando o tempo até você chegar no próximo carro e você vai calcular que ele vai fazer a curva. Mas eu lembro quando eu morava na Flórida, aquelas pessoas idosas com aqueles carros grandes, pessoal, eles quase paravam para fazer a curva. Então, muitas vezes você chegava calculando, achando que ele ia virar, não, o carro ainda estava lá virando devagarzinho, você tinha que dar aquela, fazer aquela brecada rápida, né? Então eu estava pensando, avião é assim também, né? Você tem que fazer essa combinação de aviões pousando e decolando, você vai calculando ali, então você muitas vezes você está esperando que a aeronave que entrou na pista decole quase que imediatamente, né? Então é muito interessante. Mas vamos ver aí, se vai ser interessante ver o resultado das investigações aí no futuro. Agora vamos aqui para os Estados Unidos, né? A Allegiant Airlines, que muita gente nem conhece, né? Dos Estados Unidos, anunciou que finalizou a aquisição da empresa low cost Sun Country, que também muita gente não ouve falar com frequência. O valor da transação foi de 1,5 bilhão de dólares. O CEO da Allegiant disse que as empresas têm modelo de negócios semelhantes e que a fusão fará uma empresa mais forte. As duas empresas têm focado em passageiros mais sensíveis a preço, conectando cidades menores e a destinos populares para férias. A transação inclui a operação de carga que presta serviços para a Amazon. Então, só para vocês terem ideia, a fusão servirá 175 cidades e mais de 650 rotas. A Lydian tem um modelo particular de negócio que ela não depende de outras empresas, por exemplo, para dar conexão ou coisas assim. O CEO da Allegiant esclarece que o modelo de negócio protege a margem de lucro e não estão preocupados com crescimento excessivo. Que, por sinal, eu tenho um vídeo do Herb Kelleher e ele fala que esse é um dos problemas de empresas aéreas, crescimento excessivo, né? Tentar ganhar mercado sem ter rentabilidade. Então, o que ele vê é isso, que é importante ter esse lucro. Eles aumentam a oferta em períodos de alta demanda e diminuem quando há baixa demanda. Outras empresas não têm possibilidade de fazer isso, fica lá com os aviões parados. E o próximo teste para a empresa é a saída da Spirit agora e o preço do combustível para ver como eles podem sustentar o modelo de negócio dele. Mas só para vocês saberem, já que é uma empresa que não é muito conhecida, a Lydian é uma empresa low cost fundada em 1997, baseada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela tem uma frota de 123 aeronaves Airbus e Boeing, operando para 124 destinos. Seu mercado mais forte é Orlando Sanford, na Flórida. Para quem não sabe, Orlando tem um outro aeroporto um pouco mais longe do centro, chamado Sanford, que é um aeroporto mais barato para operar e a Legion opera de lá. A Sun Country começou a operar em 1982, está baseada em Cincinnati, em Minneapolis. Tem uma frota de 67 aeronaves para 172 destinos. Opera Boeing 737-800, incluindo 20 Boeing 737-800 cargo. Em 2025, teve lucro de 52,8 milhões de dólares. A empresa oferece três variações de assentos na classe econômica. Então, é muito interessante ver isso, né? Que ela é uma low cost, mas ela oferece opções de assento. Então, vamos ver aí, criando uma gigante operacional e aproveitando esse momento que a Spirit vai deixar muita oportunidade para outras empresas, como a Vilo, a Breeze, né? Eles vão aproveitar esse espaço que a Spirit está deixando. Então agora vamos para a Coreia, né? Faz tempo que a gente não fala de Ásia aqui. A empresa aérea coreana Asiana deixará de existir até o fim do ano, sendo assimilada pela Korean Air. As empresas fizeram um plano para uma fusão em novembro de 2020 e o acordo final terminou em dezembro de 2024. Levou 4 anos. As empresas continuaram a operar independentemente por 18 meses, mas agora irão operar como uma só marca. A Asiana sairá da Star Alliance e irá para o SkyTeam.
Esta foi uma das fusões mais complicadas que existiram por causa dos regulamentos que tiveram que seguir, foi muito complexo e envolveu até outros países. O problema é que a Korean tinha apenas a Coreia, né, tinha apenas duas empresas voando internacionalmente e isso poderia afetar o consumidor. Então foi feita muita investigação sobre esse assunto. A ideia da fusão foi criar uma empresa mais forte para competir internacionalmente. Países que tiveram que aprovar a fusão incluem a China, teve que aprovar, a União Europeia teve que aprovar, o Japão, o Reino Unido e Estados Unidos. Então é muito interessante que eu fiquei pensando, né? Falam no Brasil de fusão, aí vai saber se às vezes algumas dessas fusões não precisa ter aprovação de outros países, né? Inicialmente, a Korean adquiriu 63,8% da Asiana. A Korean tem 169 aeronaves para 108 destinos e a Asiana tem 69 aeronaves para 78 destinos. A Korean tem ganho vários prêmios internacionais, incluindo Airline of the Year. Ela ganhou 2021 o prêmio da Air Transport World, em 2025 airlineratings.com. E na Coreia também tem outra empresa famosa ali, a Jejuair, né? Que ela compete também no mercado doméstico aí. Esse foi um caso muito interessante pelo tempo que levou para ter aprovação de outros países também. Agora uma interessante, até engraçada, né, aqui dos Estados Unidos. A Southwest Airlines mudou as normas de voo para proibir robôs humanoides ou robôs parecidos com animais nos seus voos, depois que os passageiros começaram a comprar assentos para tentar levar seus robôs como bagagem. Um desses voos ocorreu há pouco tempo e causou um atraso quando um funcionário da Elite Event Robotics tentou levar um robô como passageiro. Ele comprou a passagem para o robô, mas foi informado que a bateria de lítio excedia os limites permitidos. As regras foram mudadas para evitar confusão. E nessas duas ocasiões que aconteceram no avião da Southwest, eles deixaram embarcar os robôs, mas tiveram que tirar a bateria dos robôs e parece que foi um evento legal. Os passageiros gostaram de ver os robôs ali, foi uma boa propaganda para a empresa, né? Mas só para ter uma ideia, né, esses robôs, eles custam aí de 9 mil a 250 mil dólares. Um cachorro robô você consegue comprar por 1.600 dólares. Então imagina agora você embarcando e tem robô na fila, né? Como que você vê essa? E você está sentado num avião, tem um robô sentado ali do seu lado, né? Mas foi interessante essa reação. As pessoas na sala de embarque, tudo, gostaram. Parece que não houve tanta reação negativa, mas foi mais essa questão da bateria de lítio aí. Então, como vai ser o futuro aí? Quero saber aí o que você acha aí de você embarcar com um robô do seu lado, aí, ou uma pessoa ali conversando com um robô do seu lado, né? Mas tá bom, as coisas aí, o mundo tá mudando. Mas tá bom, essas são algumas notícias da aviação da semana. Pedimos que você deixe seus comentários, são muito importantes, colaborem com o comentário de outras pessoas. Muitas vezes alguém coloca um comentário, e alguém que sabe a resposta coloca ali nos ajuda bastante. Assine o canal, recomende para os amigos também. Tá bom? Muito obrigado a todos.